Aleluia. Meus queridos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Aleluia. É bom nós estarmos aqui nesta manhã para juntos nós aprender um pouco da palavra do Senhor nesta manhã. Você está disposto a aprender? Aprender aquilo que você já sabe. Vai reaprender, né? Vai lembrar daquilo que você já estudou, daquilo que nós já estudamos, né? A lição de hoje é a lição número 4, batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultado. O tópico 1 vai falar: o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. É interessante nós analisar esse conteúdo, esse tema, batismo com o Espírito Santo, porque já com o passar dos anos, dos tempos, muitos já não acreditam mais no batismo com o Espírito Santo, e essa lição veio exatamente para isso, para nos fazer lembrar daquilo que Jesus já tinha dito aos seus discípulos e para a igreja. E o nosso bispo Oide, ele traz esse tema muito importante, a igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo. E isso é bastante discutido, porque hoje em dia já não se fala mais em batismo com o Espírito Santo. Hoje já não se prega mais batismo com o Espírito Santo. Hoje já não existe mais para alguns o falar em outras línguas. E isso é bastante preocupante, porque a igreja, ela deixa de exercer uma função ali que Cristo prometeu para a sua igreja, para o seu povo, esse avivamento, esse reavivamento com poder, com unção, que é o batismo com o Espírito Santo. E hoje, amém? E hoje a gente já não vê mais essa preocupação em pessoas querer ser batizadas com o Espírito Santo, em pessoas desejar ser batizada com o Espírito Santo. Isso é bastante preocupante, porque se a igreja perder esse foco do avivamento, esse foco do batismo com o Espírito Santo, a igreja deixa de ter o poder, o revestimento do Espírito Santo. Então, o bispo, ele trouxe para nós, nesse quarto trimestre, essa importância para os dias atuais, de nós não perder esse foco do batismo com o Espírito Santo. Amém? E isso não é só para a juventude, isso é para cada um de nós. Esse derramamento do Espírito Santo que foi ali já proferido pelo profeta Joel. Lá o Joel descreve que é para os jovens, anciões, todos, esse avivamento, esse derramamento do Espírito. E isso é preocupante, porque nós vemos a nossa juventude de hoje já não se preocupa mais em buscar o batismo com o Espírito Santo, e até mesmo próprios irmãos já, como se diz, muito tempo de igreja, já não vê mais não sente esse desejo de buscar esse avivamento da parte do Senhor. E isso o nosso bispo coloca aqui, o tópico 1, o batismo com o Espírito Santo, uma experiência distinta, é uma coisa que você tem com Deus, é aquela experiência que ninguém tira de você, aquela experiência que faz você passar pela prova e dizer: ainda sou crente, é aquela experiência que faz você passar pelas dificuldades e dizer: ainda sou crente. Amém? Exatamente por causa desse revestimento. Quando Jesus conversa com os discípulos, quando Jesus fala ali com os discípulos, a preocupação de Jesus com os discípulos era exatamente isso: vocês vão ficar aqui até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. E é esse desejo que nós temos que ter hoje. A igreja atual precisa se preocupar com o batismo com o Espírito Santo. Nós, assembleanos, nós defendemos esse credo de que
o batismo com o Espírito Santo faz parte da Assembleia de Deus. E isso é preocupante porque as igrejas tradicionais, elas pregam que já não existe isso, o batismo com o Espírito Santo. Então, por isso, esse motivo, muitos já não se preocupam com o batismo com o Espírito Santo. Até porque a falta de se pregar, a igreja pentecostal, se pregar o batismo com o Espírito Santo, o pastor Adilson, deixou de se pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Aí isso faz com que a igreja tradicional, ela avança em dizer, isso foi no passado. Aí acaba que nós, como se diz, perdemos essa sede de buscar o batismo com o Espírito Santo. É uma experiência que ninguém pode tirar daqueles que são, daqueles que o têm. Amém? Irmão Raí, eu tenho um desejo de buscar o batismo com o Espírito Santo. Por busca. Não deixa perder esse desejo dentro de você. Nós estamos aqui na igreja, mas nós precisamos do reavivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O batismo com o Espírito Santo é uma experiência que denota um mergulho no Espírito Santo, um revestimento de poder visando a capacitação para o serviço e testemunho. Ele vem exatamente para capacitar a pessoa a testemunhar as grandezas de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É importante para a igreja atual buscar esse reavivamento, esse poder de Cristo, que é uma coisa que Deus entregou. Jesus disse: receberei poder. E aí nós vemos lá no livro de Atos, quando Jesus ele dá a ordem para os discípulos permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido. Nós vemos ali a motivação dos discípulos em buscar esse batismo com o Espírito Santo, esse avivamento. Isso é preocupante para nós, porque nós já não vemos mais pessoas com essa sede de buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro que o pastor, os irmãos vão lembrar, alguns que já estavam aqui, ele fez, se eu não me engano, um mês de oração exatamente com isso. Nós temos um pastor que ele incentiva a igreja a buscar o batismo com o Espírito Santo, e ele fez, se eu não me engano, um mês de oração, 30 dias de oração, em busca do avivamento, o João Batista. Eu não sei se você já estava aqui. Isso foi magnífico. A minha esposa mesmo foi batizada aqui, alguns irmãos foram batizados aqui nesse dia. Isso foi magnífico. Só que quando estava finalizando o mês de oração, o pastor falou assim: agora você que é batizado com o Espírito Santo, você vai sair do seu lugar e vai orar por outra pessoa, irmão Walter. E aquilo me preocupou, porque eu saí do meu lugar e fui orar por uma pessoa, e parece que eu saí da terra, estava no céu. Aí quando eu caí em si, eu não ouvi a voz da pessoa. Falei: será que foi arrebatado? Estou só segurando na mão. Quando eu abri os olhos, meu irmão, a pessoa estava de olho aberto, olhando para um lado, para o outro. E o pastor até falou assim: nós estamos aqui buscando o avivamento, batismo com o Espírito Santo. Nós não viemos aqui para outra coisa. Nós não tiramos um mês de oração para outra coisa. Estamos em prol do avivamento, do batismo com o Espírito Santo. E isso é preocupante, porque a gente já não vê o desejo, pastor Zenilton, das pessoas querer ser batizadas com o Espírito Santo. Aí fica uma igreja, entre aspas, fria. Porque, Mônica, perdeu essa vontade de ser cheio do Espírito Santo. Meu tio veio visitar a minha mãe uns dias desses, e eu trouxe ele aqui. E eu vi que ele estava impaciente, com vontade da glória, pastor Zenilton, né?
esse senhorzinho de idade, assim, ele gosta de dar um glória, demora a se converter, mas quando se converte, eu vi que ele estava impaciente. E quando as irmãs foram cantar, ele deu um glória. Aí olharam para ele. Aí ele ficou assim. Aí disse: eu gosto de dar glória. Eu falei: pode dar glória, tio. Fica à vontade. Aí quando o pastor pegou o microfone: irmão, você veio aqui para glorificar, para tal. Aí ele sentiu mais. Aí quando chegou em casa, minha mãe perguntou: ei, meu irmão, você gostou da igreja? Boa. Pastor, uma benção, vai lá para a porta da igreja, pega na mão de todo mundo. Só que os irmãos é frio. Os irmãos são frios. E isso quem está lá fora vê. Lembra um dia de Pentecoste? Que as pessoas viram? É por isso que fala que o batismo com o Espírito Santo, a evidência para se dizer que é batizado com o Espírito Santo é falar em outras línguas, o mover, o barulho. Então as pessoas notam isso, de passar na igreja, de vir visitar a igreja, dizer: o povo é frio, o povo está na igreja, mas não abre a boca para dar um glória. Então assim, eu estou aqui, o meu corpo está aqui, talvez eu vim para ver, não sei, qual louvor que a equipe de louvor vai louvar, quem vai ser o pregador, como que vai ser a palavra, quem vai falar. Mas a preocupação de ser cheio de Deus, para muitos já não existe mais essa sede de ser cheio do Espírito Santo. E é por isso que o bispo Ide, ele trouxe exatamente esse tema para nós hoje, que a igreja está perdendo o foco do avivamento, do batismo com o Espírito Santo. E nós, assembleanos, nós defendemos o batismo com o Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 1.1, distinta em regeneração. A regeneração é mais uma obra do Espírito Santo. Nova criatura. Essa distinção aqui, distinta regeneração, que o comentarista colocou aqui, é que o Espírito Santo, ele traz a pessoa que nasce, a pessoa que aceita Jesus, ela está sendo gerada de novo, está sendo, é uma nova criatura. A partir daquele momento que ela aceita Cristo, ela está sendo gerada de novo, e isso é a obra do Espírito Santo. Tudo, a lição vem falar sobre isso, sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Então o comentarista colocou aqui que o Espírito Santo é que faz essa obra em nós. Quando o Nicodemo vai conversar com Jesus, que Jesus fala para ele que ele precisa nascer de novo, ele fala: mas como eu vou nascer de novo, já velho? Aí Jesus diz: da água e do Espírito, né? Então essa transformação que vem, quem causa é o Espírito Santo em nossas vidas. Então o Espírito Santo, ele faz isso. A pessoa, quando aceita a Cristo, ele agora é uma nova criatura, foi gerado de novo pelo Espírito Santo. Amém? Vamos para frente? Distinta da santificação. A ideia básica é de separação do uso comum para a dedicação a Deus e ao serviço. Obra do Espírito Santo, santificar. Isso é interessante nós notar, porque a Bíblia vai dizer que sem a santificação ninguém verá a Deus, ninguém verá a Cristo. Então essa é a obra do Espírito Santo que vem para nos santificar. Eu não posso dizer que eu sou santo sem a presença do Espírito Santo na minha vida. É o Espírito Santo que vem exatamente trazer essa transformação de santificação. É Ele que nos santifica para que nós possamos chegar diante de Cristo. Amém? Vamos para frente. 1.3, distinto do batismo no corpo de Cristo. Aqui vai voltar de novo, vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Diz assim, você tem a revista aí, você pode acompanhar. Assim é possível afirmar que todos que nasceram de novo são batizados pelo Espírito Santo. Deixa eu dar uma vírgula aqui.
Eu não vou ler toda a lição. Você que tem a lição, você com certeza você estudou. Aqui está falando o seguinte: quando nós aceitamos a Cristo, nós somos batizados pelo Espírito. Todos aqueles que aceitam a Cristo são batizados pelo Espírito. Aí tem vários versículos que falam sobre isso. Batismo no corpo. Somos batizados pelo Espírito Santo no corpo. Só que é importante nós notar que esse batismo pelo Espírito Santo não é o batismo com o Espírito Santo. O texto continua dizendo: assim é possível afirmar que todos que nasceram de novo são batizados pelo Espírito, mas não significa que todos que já foram batizados, que todos foram batizados com o Espírito Santo. Há uma diferença. Aqui entra o processo das igrejas tradicionais com a igreja pentecostal, que diz, a igreja pentecostal defende que nós somos, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos batizados pelo Espírito, mas nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Já as igrejas tradicionais, ela diz que nós não precisamos ser batizados com o Espírito Santo, porque nós já fomos batizados pelo Espírito Santo. Entendeu? Mais ou menos aí? Nós não precisamos ser batizados com o Espírito Santo, porque nós somos batizados pelo Espírito Santo, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo. Essa é a ideia que se pregam. Aí essa ideia que se prega, que nós não precisamos mais buscar, é que tem atingido a igreja pentecostal. Porque as igrejas tradicionais pregam isso. Aí a Bíblia fala que nós já somos batizados pelo Espírito, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo. Só que nós precisamos de um revestimento a mais. Que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento a mais. E se não fosse tão importante, Jesus não teria falado. O profeta Joel não teria profetizado. Está vendo a importância de ser batizado com o Espírito Santo? Aí às vezes a pessoa vai falar com o outro sobre o batismo com o Espírito Santo, a pessoa, não, mas eu já sou batizado. O pastor disse assim uma vez: levanta a mão quem já foi batizado com o Espírito Santo. A maioria levantou a mão. Exatamente por causa dessa ideia de que a partir do momento que eu aceitei a Cristo, eu já sou batizado pelo Espírito. Só que na Bíblia, isso vai falar mais na frente, fala que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Como é que eu sei que eu sou batizado com o Espírito Santo? Como é que eu sei que a pessoa é ou não batizada com o Espírito Santo? É o falar em outras línguas. Nós somos batizados pelo Espírito, nós temos o Espírito Santo a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, mas nós precisamos desse revestimento, de ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Aí o profeta Joel coloca, vamos ler o livro de Joel, para os irmãos entenderem. Joel, deixa eu procurar aqui o livro de Joel. Coloca para mim aí, Joel. Joel 2:28. Aleluia. Ele diz assim: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visão. Aí dá para nós ver que o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento do Espírito Santo, é para toda a igreja. Aí essa era a preocupação de Jesus, de que os discípulos, eles não podiam sair de Jerusalém enquanto eles não recebessem esse avivamento. E é interessante no livro de Lucas,
só para os irmãos entenderem, o livro de Mateus, na verdade. É Mateus? Deixa eu ver se é Mateus. Não, é João. O livro de João, para os irmãos ver a diferença entre ser batizado pelo Espírito e ser batizado com o Espírito. O livro de João, no capítulo 20, versículo 22, versículo 21. Coloca aí, 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus aparece aos discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, será que alguém falou em línguas ali? Está vendo a diferença? Nós temos o Espírito Santo. Livro de Atos. Nós temos o Espírito Santo. Jesus soprou ali sobre os discípulos: recebei o Espírito Santo. Aí no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está vendo a diferença? Nós já temos o Espírito Santo, mas precisamos ser revestidos de poder. Essa era a preocupação de Jesus com os discípulos e com a igreja nos dias de hoje. Os discípulos tinham o Espírito Santo, mas precisava ser revestido de poder, que era o batismo com o Espírito Santo. Aí essa motivação dos discípulos gerou todo esse avivamento que nós vemos no livro de Atos, capítulo 2. Jesus falou que nós temos o Espírito Santo. Ele soprou sobre nós o Espírito Santo. Mas ele falou que nós precisava ser revestido de poder. Aí começaram a orar. O interessante é que a Bíblia vai dizer que todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Aí que entra a história do profeta Joel, a profecia de Joel. É para todos. Criança, jovem, adolescente, todos. Esse avivamento. Não, o avivamento é só para os obreiros. Não é só para o pastor. É só para o... Não. É para todos. Todos que estavam ali reunidos foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Essa é a preocupação da igreja Assembleia de Deus no século 21 que nós estamos vivendo hoje, que se perdeu essa motivação de buscar o batismo com o Espírito Santo. As pessoas são crentes, mas são assembleanos, vai numa igreja, congrega numa igreja pentecostal, que prega, defende o batismo com o Espírito Santo, mas dentro de si carrega aquela seita de dizer: eu já sou batizado pelo Espírito, então não preciso mais ser batizado com o Espírito Santo. Amém? E nós vamos ver a diferença de quem é batizado com o Espírito Santo para quem não é. Tópico 2. Evidência física inicial. 2.1. Sinais sobrenaturais no dia de Pentecoste. Aqui vai falar sobre os 3 sinais que foram vistos ali no dia de Pentecoste. Que vai falar do vento. Deixa eu só pegar aqui para os irmãos. Vai falar um barulho. Não era um vento. Para os irmãos entenderem que não era um vento, era um barulho como se fosse um vento, mas não era um vento. Então vai falar do vento, vai falar do fogo e vai falar da língua. E isso, aqui o comentarista coloca aqui, assim é possível conectar o fogo e o vento
indicando a manifestação divina na casa em que estavam reunidos, e línguas indicando capacitação para testemunhar, para testemunho profético. O vento e o fogo já é uma manifestação do Espírito Santo, isso lá no Antigo Testamento. Aí quando vem falar o línguas, quer dizer, testemunhar, eu vou abrir a boca para falar. Então isso é uma capacitação do Espírito Santo e vem dar à igreja. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, eles são, na verdade, eles são mais capacitados, entre aspas, não é que agora eu sou, não. O Espírito Santo vem para revestir, capacitar a mais, para que eles possam pregar o Evangelho, testemunhar as grandezas de Cristo. Aí nós vamos ver que, quando o povo vê o barulho, para os irmãos entenderem, não confunda, quando o povo vê o barulho, o povo começa, mas esses povos aí, eles estavam já testemunhando a grandeza de Cristo. Aí nós vamos ver que Pedro se levanta, que não tinha leitura nenhuma, e começa a pregar. E na pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo, porque teve essa capacitação a mais dos discípulos. Essa era a preocupação de Cristo com os discípulos, que eles precisavam permanecer em Jerusalém para receber esse revestimento de poder que nós vamos ver mais na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos entenderam? Não era um vento, era um barulho como o vento. E o vento e o fogo já simboliza a manifestação de Deus no Antigo Testamento. 2.2, línguas estranhas como evidência inicial. Aqui entra aquilo que eu já falei no início, sobre as línguas estranhas. Quem é batizado e quem não é batizado. Eu não vou ler todo o texto, eu vou ler só um tópico aqui, que fala assim, aqui vai falar sobre as igrejas tradicionais, nesse tópico, que as igrejas tradicionais, elas defendem uma seita que aquele avivamento da igreja primitiva só aconteceu lá, só era para a igreja primitiva. É mais ou menos assim, tem coisa na Bíblia que se cumpriu em Israel e ficou lá em Israel. Mas tem coisa na Bíblia que se cumpriu lá, se fez lá e vai se cumprir para nós também e vai se cumprir no futuro. Então é importante quando nós estudarmos a Bíblia, nós entender isso, que tem coisa que ficou lá, se cumpriu lá, mas tem coisa que é para nós hoje. E essa evidência do batismo com o Espírito Santo não foi só para a igreja primitiva. Aí as igrejas tradicionais hoje, elas pregam que aquele avivamento foi só na igreja primitiva, que a igreja de hoje não precisa mais desse revestimento de poder. Aí a lição, se vocês têm a lição, vai falar a primeira lição vai falar sobre o avivamento na rua Azusa, quebrando todo o protocolo de que o avivamento não era só para a igreja primitiva. Cristo não prometeu só para a igreja primitiva, mas prometeu para a igreja atual também. E quando vem esse avivamento que acontece ali na rua Azusa, então quebra esse protocolo de que nós também, nos dias de hoje, podemos ser batizados com o Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem a história de 2 homens, uma história maravilhosa, bonita, de 2 homens que saem com esse avivamento e vêm para o Brasil. Está vendo a capacitação do Espírito Santo?
A pessoa lá no outro lado do mundo recebeu o batismo com o Espírito Santo, foi revestido de poder, é onde a pessoa vai vir? O Brasil, para a cidade do Pará, está parando aí. Privilégio, Pará, privilégio. Porque é uma capacitação a mais. Louvado seja o nome do Senhor, adorado seja o nome do Senhor. O batismo com o Espírito Santo não foi só para a igreja primitiva, é para nós também. 2.3, falar em línguas. O falar em outras línguas, ou falar em línguas, nos remete à natureza profética e missionária do dom pentecostal. É o que eu acabei de falar, receberam a capacitação de pregar o evangelho, de testemunhar o evangelho de Cristo. Quando as pessoas vê Pedro falando ali, as pessoas começam a falar, mas esse homem, nem leitura tem. De onde veio tanta ousadia, tanta autoridade para ele falar desse jeito? Exatamente esse revestimento de poder que eles receberam ali. A promessa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3, propósito e resultado. 3.1. Propósito do batismo com o Espírito Santo. Para pregar, eles deveriam agradar ou aguardar o revestimento de poder. Isso aqui, eu vou pegar esse aqui, com o 3.2, para me fazer um resumo desses dois textos. 3.1, para pregar, eles deveriam aguardar o revestimento de poder. 3.2, o primeiro discípulo depois do Pentecoste. Esse aqui é o resultado do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele, como eu acabei de falar, ele vem para capacitar. E ao mesmo tempo que ele vem para capacitar, ele vem para encorajar a pessoa, fortalecer a pessoa. Aí nós vamos ver que Pedro, ou só se fala mais em Pedro, mas não vou colocar só Pedro, vou colocar os 12. Quando Jesus foi preso, não só Pedro negou a Cristo, Pedro negou porque falou, mas os outros também, ninguém estava lá. Então, os 11. Então, Jesus está sozinho, os discípulos se esconderam. Depois do batismo com o Espírito Santo, nós vemos os discípulos agora encorajados a enfrentar as dificuldades e os obstáculos, a enfrentar autoridades. E o que fez isso? O revestimento de poder. Nós vemos que antes do batismo com o Espírito Santo, olha que Jesus já tinha soprado sobre ele o Espírito Santo. Jesus já tinha soprado, pastor Hamilton. Recebei o Espírito Santo. Mas mesmo assim, eles ainda eram medrosos, ainda estavam com medo de enfrentar a adversidade. Essa era a preocupação de Jesus. Podemos ver que quando Jesus estava no monte, e ele desce, uma pessoa chega perante ele e diz, Senhor, ora pelo meu filho, eu levei aos seus discípulos, eles não puderam expulsar o demônio. Depois do batismo com o Espírito Santo, aí, irmão Walter, os discípulos é diferente. Aí são diferentes. Só o lenço, só a sombra, não era a sombra, mas o poder que estava na vida dele. As pessoas confiavam que até a sombra curava, e quando colocava os enfermos na rua, que a sombra passava, eram curados. Aí, quando Pedro e João chegam no templo, que o aleijado está lá, o irmão Alfredo, diz, me dá uma esmola. Ele diz o quê? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. O
Quer ver o tanto que isso é magnífico? 3.3, o resultado do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência dada por Deus para revestimento de poder. Está aqui a palavra-chave: revestimento de poder. Os discípulos tinham condição, ele em si, tinha condição de levantar aquele coxo? Sim ou não? Não. Mas é o Espírito Santo que faz isso. E é isso que nós temos que nos preocupar. A lição vai falar, mais na frente vai falar sobre isso também, sobre os dons espirituais. E essa era a preocupação de Cristo. Porque no meio da trajetória, ou durante a trajetória, nós vamos enfrentar leões, vamos enfrentar lobos, vamos enfrentar o diabo, vamos enfrentar tudo que vier pela frente para nos querer parar, nos tirar da presença de Deus. E se eu não estiver revestido de poder, eu posso cair na cilada do diabo. Essa autoridade do Espírito Santo é que vem para me fazer mais ousado, ter autoridade nas palavras, para pregar. Amém? Nós precisamos desse avivamento, desse revestimento de poder. Aí o comentarista coloca aqui, no 3.3, os pentecostais precisam estar cuidadosos para não enfatizar o batismo no Espírito Santo apenas com falar em línguas e evangelização do mundo. Quer dizer, o batismo com o Espírito Santo não é só para causar barulho, ele tem que ter um resultado, ele vem com um propósito, em falar línguas, evangelizar, mas também mostrar o poder de Cristo na vida das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí entra aquela pergunta que todo mundo faz: por que nós não vemos mais o aleijado andar? Por que nós já não vemos mais o coxo andar? Aí se você for conversar com alguém da igreja tradicionais, ela vai te perguntar assim: tudo bem, eu concordo que existe o batismo com o Espírito Santo, concordo, mas lá está dizendo que é o revestimento, presta atenção, tanto que isso é sério, mas lá está dizendo que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, certo? Ao crente pentecostal, certo? Por que não existe mais pessoas que são curadas dentro da igreja? Entendeu? Porque é um revestimento de poder. Se não tem o poder no meio da igreja, alguma coisa está acontecendo. Não vem só para o barulho. Tem que ter um resultado. Tem um propósito. Tudo tem um propósito. Os discípulos receberam, teve o barulho, mas teve propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Cristo diz: e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aí o evangelho chegou a mim e chegou a você por causa desse avivamento, dessa manifestação de poder na igreja primitiva. Até nós. Acabou. Exatamente. E isso é importante nós notar, olha o tanto que tem que ter resultado. Quando os discípulos estão revestidos de poder, vou esperar os irmãos entrar para me concluir. Amém. Quando os discípulos
são revestidos de poder, Jesus diz que era para ele ser revestido de poder e testemunhar até os confins da terra. Quando os discípulos recebem essa manifestação de poder, eles ficam só em Jerusalém. Você já viu isso na Bíblia? Que os discípulos permanecem em Jerusalém? Jesus disse que era para eles ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí depois eles tinham que sair pregando. Eles recebem poder e ficam em Jerusalém. Aí lá no livro de Atos, capítulo, não sei se é do 5 para frente, vai falar que veio uma perseguição sobre a igreja. E essa perseguição, irmão Walter, gerou a evangelização. Exatamente. É porque o batismo com o Espírito Santo não é só para aqui. Ele tem que ter um resultado para ir para fora também. Esse revestimento de poder, ele não pode ficar afundado só aqui. Ele tem que ter resultado lá fora. Então, com os discípulos, pode falar. Exatamente. Então, os discípulos receberam e ficaram acomodados. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. O livro de Atos aqui, vai falar assim, no versículo 8 que nós temos, só para mim concluir. Mas receberei poder descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. No livro de Atos, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho, para mim encerrar. Atos capítulo 8, que diz assim: naqueles dias se levantou grande perseguição. O discípulo já tinha recebido poder e estava em Jerusalém. Amém? Estava em Jerusalém. Estava, vamos se dizer, acomodado em Jerusalém. Estava fazendo a obra, mas estava só em Jerusalém. No capítulo 8 diz assim: naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, onde os discípulos estavam. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Tem que ter resultado lá fora. Não pode ficar só dentro da igreja. E esse resultado é nos 3 sentidos: evangelização, poder, línguas estranhas. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu tenho que fazer, trabalhar para Cristo e mostrar, ter resultado de que eu sou revestido com o batismo com o Espírito Santo. Amém? Que nós possamos, em nome de Jesus, essa lição é excelente. Se você não estudou as 3 primeiras lições, as 2 primeiras lições que ficou, estude. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês, ajudar cada um de nós.